Você viu que legal quando as três técnicas estão sendo... Fala galera, é isso aí, nós estamos chegando aqui no nosso quarto dia, né, da nossa semana Top Tecladista 2021 e a nossa terceira aula, né? Nós tivemos a primeira aula segunda-feira, na terça-feira nós tivemos um Tira Dúvidas, quarta-feira segunda aula e hoje quinta-feira nossa terceira aula e hoje nós vamos aprender a terceira técnica, tá bom? E essa técnica de hoje é a técnica MAR, tá bom? Mas antes de mais nada, se você está chegando aqui por esse primeiro vídeo, eu preciso então te falar que você precisa voltar lá na primeira aula, na segunda aula, porque você vai precisar saber o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está falando. Então, não tem como você assistir essa aula sem passar pelas outras aulas, tá bom? Então, vai lá, assiste a aula de segunda, o Tira Dúvidas de terça, e a aula de quarta-feira, que foi ontem, onde a gente falou sobre a mineração de acordes, e eu passei 4 aberturas de acordes e depois apliquei numa música do Tim Maia, né? Um Dia de Domingo, o nome da música, tá? Agora, antes da gente entrar na técnica MAR, tá bom? Eu queria explicar para vocês e recapitular aqui tudo que a gente pegou lá. Para que vai servir então essas técnicas? Lembra que a gente estava falando que para que você tenha um caminho fluido, você precisa ter clareza no seu caminho. Então, muita gente desiste por quê? Porque não tem clareza, não tem um método na mão, não tem uma rota, né? Não tem um roteiro a seguir, que amanhã nós vamos ter o roteiro para você estudar 2021 inteiro. Mas, antes de mais nada, você precisa conhecer a estrutura da harmonia. Tudo isso aqui que nós estamos falando é harmonia funcional, é reharmonização, mas com uma forma de estudo, com um método de estudo aplicado ao nosso cérebro, de forma que a gente consiga entender tanto as rotas, como a mineração, como o MAR, que vai ser a nossa imersão, tá bom? Então, vou voltar lá na aula GPS, você precisa voltar lá, assistir, depois assiste a aula mineração de acordes, senão você não vai entender essa aula, tá bom? Então vamos partindo já para o que é, né, essa técnica MAR. Antes de mais nada, eu queria tocar aqui, por exemplo, que é a música que nós vamos estar passando hoje pelas 3 etapas. Essa música é daquela igreja West Angels, né, lá dos Estados Unidos. E eu vou deixar o link aqui para vocês. Ela chama Aleluia, A World to be Praised. Alguma coisa assim, eu não falo muito inglês, mas A World to be Praised. Vou deixar o link aqui abaixo, tá? E a música lembrando que eu não vou colocar a música aqui no vídeo, tá? Porque a gente tá postando no YouTube também. E o YouTube tá bloqueando quando a gente coloca alguma música, ele bloqueia. Quase bloqueou o primeiro vídeo. Eu tive que reverter lá para não deixar bloquear o vídeo. Então, na música do Renascer, que foi nossa primeira música, você pode ver que na segunda eu já não coloquei playback do Tim Maia, nada, e só toquei. Então, eu vou deixar o link da música aqui abaixo do vídeo para você ir lá e ouvir. Mas aqui a gente vai estar tocando ela em sol, tá? Então, aleluia, I wanna be, aleluia,
tá bom? Então, essa música é a música que nós vamos estudar a rota dela hoje, tá? E nós vamos estudar também a mineração de acordes em cima dela e entender o que seria o mar, tá bom? Nós vamos aplicar todas as técnicas, mas antes, agora nós vamos para ideia. Você viu que esse todo que a gente acabou de fazer são as 3 técnicas sendo aplicadas juntas e é a forma que você vai entender agora de como aplicar essas técnicas em todas as músicas que você for estudar. E para a gente começar a falar da técnica mar, né? Mar é mar mesmo, oceano, o mar ali. Você precisa entender que essa técnica, que é a terceira técnica que nós estamos aprendendo aqui na nossa semana Top Tecladista, é a técnica que diferencia quem é top de quem não vai passar da média no teclado, tá? Por quê? Porque é ela que faz toda a diferença no processo de aprendizado, tá bom? Então, ela é o fator que diferencia se você vai aprender ou não, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa eu dar uma empurrada aqui, eu preciso fazer uma analogia, né? O que você precisa entender é que o oposto do mar é a piscina. Eu já falei isso na outra aula, né? Então, imagine que você começa a aprender, né? E o teu sonho como nadador, nós estamos falando de nadar, de explorar a harmonia, explorar as melodias, explorar os acordes, explorar músicas avançadas. Então, o teu sonho é nadar no mar, tá bom? Mas aí existe um problema. Por quê? Porque a maioria dos métodos, seja de escola, seja de outros cursos, eles te ensinam a nadar na piscina, tá bom? Então, o que tem na piscina? Na piscina, lembra que a gente falou? Tem a água tá limpinha, tem a beirada que você pode correr e segurar, né? Ali você pode estar limpando. A piscina pode ter uma cobertura para não pegar sol, tá? Isso é o ambiente controlado dos estudos. Então, por exemplo, escola de música, os métodos tradicionais, 95% vão te ensinar de uma forma muito tranquila, onde você vai ter tudo prontinho, tudo preparado. Ao contrário do mar, que é onde o bicho pega, que é o quê? É onde você vai fazer a imersão, onde você vai entrar a fundo, onde você não vai ter o professor para te ajudar, você não vai ter o mapa, o GPS, tá? Por quê? Porque você já passou por toda a fase de estudo. Isso não quer dizer que a fase de estudo, que é a piscina, não funciona. Não, você vai começar aprendendo ali, tá? Então, por exemplo, no meu método completo, o que a gente faz? A gente passa pela piscina, mas te prepara para o mar, tá? E hoje nós vamos entender o que é esse se preparar para o mar, tá bom? Então, a primeira coisa, ó, vamos anotar aqui já, no nosso bloco de notas, tá? Que a gente tem a piscina versus o mar, tá bom? Então, a piscina é o lugar onde a maioria das pessoas consegue nadar. Mesmo que você não consiga nadar, você consegue pelo menos entrar nela, tá? E aqui vai estar tudo tranquilinho, a água tá calma. Então, vou tocar aqui umas músicas mais simples. Então aqui, ó, né? Aqui, se eu precisar fugir, eu fujo rapidinho para os acordes tríade, ó. Já quando a gente vai pegar uma música igual a gente pegou aqui, né, ó. E para você chegar nesse estágio, você vai precisar passar por esse processo que a gente chama de mar, que é o quê? Que é a nossa imersão, tá? Quando você chega no mar, você vai ter correnteza, você vai ter a água é salgada, a água é gelada, tá? Então, você vai precisar se acostumar
e aprender a gostar desse processo, tá bom? Porque esse processo é legal e é o que eu vou ensinar para vocês aqui agora nessa aula, tá? Então, o que seria o GPS? O GPS seria o mapeamento das nossas rotas, tá? Então, numa linguagem de harmonia, seriam as progressões harmônicas, não são movimentos, tá? Não é movimento 251, não é movimento não. São progressões. E o que é progressão? Vou colocar aqui agora. Essa música que a gente tocou mesmo, ela é a cifra dela, tá? Seria Sol, Mi menor, Lá menor, Ré. Eu vou colocar aqui o Dó com baixo em Ré. E depois o Ré com o baixo em Dó. Depois Si menor, Mi menor, Lá menor e Dó baixo em Ré. Nós vamos fazer só até aqui, tá? Porque aqui a intenção não é que você pegue essa música, é só que você entenda que as três etapas, o uso dessas três técnicas, ele vai ser dessa forma que nós vamos fazer aqui. Primeira coisa, você precisa conhecer a rota, tá? Então, qual é a rota dessa música? Sol, Mi menor, Lá menor, Dó com baixo em Ré, Ré com baixo em Dó, Si menor, Mi menor, Lá menor. Aqui tem um acorde muito legal aqui que é. Então seria um Si com quinta aumentada. Com quinta aumentada, com sétima e nona aumentada. Pegando errado aqui, sétima e nona aumentada. Tá bom? Então, ó, tudo isso aqui é um acorde, ó. Si com quinta aumentada, ó. Ó. É um acorde dominante, tá? Então, quando a gente pega aqui, ó, aleluia, Sol, Mi menor, Lá menor, Dó com baixo em Mi, Dó com baixo em Ré, Ré com baixo em Dó, Si menor, Mi menor, Lá menor e o Si com quinta aumentada, sétima e nona aumentada, tá? Essa é a nossa rota. É claro que aqui eu já estou jogando os acordes que já foram minerados. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou fazendo o Sol, né? Lembra lá daquele 151, lembra, ó? 2, 5, 7. Olha aqui, ó. Aleluia. Lembra lá da nossa abertura da aula passada, ó? Aleluia. Aleluia. Ó. Lembra da primeira abertura? 1, 3, 5, 7, 9, 11? Lembrando que essa aula não é para você aprender essa música, é só para você entender que depois que a gente puxa a rota, puxa a mineração, entra a parte da imersão, que é o que? Ouvir bastante a música original. Então você aplicando essas três técnicas, que seria a rota, né? Que a gente tem aqui, ó. Aí a gente tem a mineração de acordes, que seriam as aberturas de acorde, ó. Ó. Então, ó, aleluia. E todo esse resto vem na técnica que a gente chama de MAR, que é o que? Onde a gente aprende drop chords, grace notes, fat chords, que são várias técnicas que a gente tem aqui, por exemplo. Ó. Onde vai entrar nessa técnica que é MAR, tá bom? E o MAR significa o que? Imersão. É a parte onde a gente sai do estudo,
sai as duas primeiras técnicas a gente entende como a técnica de estudo, que é o quê? É a hora que você senta ali na tua casa, anota no caderno para estudar. Quando você começa a aplicar esse processo, é a hora que você precisa começar a... Você vai usar o mapa, com certeza. Inclusive no curso todo, ele é focado no mapa. Mas você vai tirando os mapas e a tabela de acordes, o dicionário de acordes, como se fosse uma bicicleta com rodinha. Tá bom? Então, você vai começar a aprender a andar de bicicleta. Você tem ali as duas rodinhas, né? Que é a GPS e o dicionário de acordes lá para você minerar acordes, tá? Então beleza, comecei a andar com rodinha, então eu tô analisando as músicas, mas olhando o mapa, né? Mostrando para mim onde a rota tá acontecendo, tô usando o GPS e peguei a minha paleta de acordes ali para conseguir escolher os melhores acordes para essa música, tá? Beleza, quando a gente entrar na terceira fase, que é a fase do mar, que amanhã vai ter o roteiro para vocês, é a hora que você começa a deixar o mapa, tá? Então isso aqui é uma terceira fase, isso aqui vai estar acontecendo quando? Quando que eu começo a estudar isso, Gigi? É isso que eu vou te passar amanhã. No roteiro você vai ter a hora certa de entrar na imersão. E o que é a imersão? Olha que legal. Que toda vez que eu falar imersão, você lembra do mar, tá bom? Então, piscina é o ambiente controlado, que é o quê? Eu tenho aqui o meu material de estudo, tenho aqui 20 músicas com mapa, analisando harmonias com as rotas previsíveis e as rotas imprevisíveis, né? Então, eu vou ter lá dentro do curso, por exemplo, as 20 harmonias lá com rotas previsíveis, rotas imprevisíveis. Aí eu tenho lá mais 50 acordes que, colocando em todos os tons, se você for treinar em todos os tons, dá mais de 500 acordes até o final do ano. Esse é o ambiente controlado, tá? Então esse é a piscina, é onde tem a beiradinha, onde você sobe, você foge se precisar. O outro ambiente é o ambiente onde você começa a ouvir outras coisas. Então, por exemplo, essa música que a gente tocou aqui agora, tem o tecladista que toca ela, que chama Mike Bereal. Ele é um dos caras que eu mais ouço, tá? No roteiro também vai ter algumas das indicações que eu tenho dentro do curso, eu vou colocar para você lá no roteiro também, que é a hora de você ouvir, e aí acontece uma coisa, tá? Que a gente chama de input. Lembra que eu falei lá na primeira aula? Vamos colocar aqui. Tem um ditado que é input é o poder, tá? A gente fala... E o que é o input? Você lembra que a maioria dos métodos ele vai forçar você a dar o que não tem. Então, por exemplo, você senta, tem uma partitura aqui, você vai ter que tocar essa música, ela não está dentro da sua mente, ela está na partitura e você vai ficar executando ela aqui, tá bom? Isso é o que? Output. Você está soltando o que você não tem. Você está vendo uma partitura e executando a partitura. Ela não está na sua mente. O input é o contrário, tá? É o que acontece com a criança quando ela está aprendendo. Quando você está falando para uma criança, ela fica te olhando ali, mas o cérebro dela está só absorvendo a forma que você fala, mais forte, mais fraco. Pega uma frase inteira. Às vezes você leva até um susto, uma criancinha pequenininha falar uma frase inteira. Isso é o que? É o poder do input. Ela está só recebendo informação. Para quê? Para a hora que ela precisar, ela tem o que dar. Aqui é a mesma coisa. O mar é o que? É a imersão. Ele é perigoso. Vai chegar muitas vezes lá, que é o que eu chamo aqui de dos níveis, né? Deixa eu colocar aqui, ó, níveis de entendimento. Então, quando você chegar nessa parte do input,
eu tô passando bem rápido, que isso aqui é assunto para 3, 4 meses, mas o que é o input, tá? Dentro da técnica MAR, o principal é isso aqui, ó, input, tá? Como que funciona o input? O input é o quê? É você começar a ouvir não só tecladistas top, tá? Mas banda top. E a banda certa, não é qualquer banda. Porque se você começar a colocar qualquer coisa para dentro da sua mente, com certeza que o teu caminho vai mudar. Então, existe as músicas certas para ouvir, as harmonias certas para ouvir, tá? E tudo isso é baseado dentro do ambiente controlado que a gente falou, tá? Mas, vou colocar aqui, por exemplo, depois vocês vão pesquisar lá. Então, começaram a ouvir, por exemplo, Mike Bereal. Vou dar alguns nomes aqui dos melhores tecladistas que eu conheço. O David Jackson, o Jermaine Griggs, que é da plataforma Hair and Play. Tudo isso aqui, ó, vocês vão estar pesquisando, porque isso aqui faz parte do MAR, tá bom? Você precisa começar a ouvir esses caras aqui. E a partir deles, tem também aqui, ó, vou colocar mais um aqui, ó, o Glenn Gibson. Esses aqui são os tecladistas que eu mais ouço e que eu pratico a técnica de MAR, que a gente fala assim, ó, vamos fazer o MAR. O que é fazer o MAR? É ouvir esses caras, ouvir eles tocando, ouvir tocando sozinho, ouvir tocando em banda. E o que você está fazendo quando você tá ouvindo eles, tá? O teu cérebro, ele tá absorvendo esse som. Para a hora que você for tocar, você vai perceber que assim, como que você sabe que o seu ouvido está evoluindo? Você ouve eles. Quando você senta para tocar, o seu som tá horrível. O que aconteceu? O teu cérebro ficou um nível acima do que você está fazendo. E aí tem um ditado do Bob Proctor: o teu corpo vai aonde tua mente está. Então, se você quer evoluir como tecladista, primeiro você precisa levar sua mente para lá. E como que você leva sua mente? Aqui, ó, input. Você vai precisar ouvir esses caras aqui tocando, tá? Tem o Corey também, que é muito top. E no começo vai acontecer isso aqui, ó, níveis de entendimento. O que acontece? A gente tem aqui alguns níveis de entendimento, tá? O primeiro é: ouço e entendo um ou dois acordes só. Se você consegue colocar eu ouço os caras tocando, mas o máximo de uma música inteira que eu consigo entender é um ou dois acordes, tá? Esse é o nosso primeiro nível de entendimento, tá bom? Então, se você consegue ouvir somente alguns acordes, um ou dois acordes, isso já mostra para você que o seu cérebro está aprendendo, tá bom? Você já evoluiu, mas a gente tem o segundo nível de entendimento, que é o que? Entendo ou consigo, vamos colocar melhor aqui, ó, consigo perceber algumas rotas. Quando eu faço isso aqui, por exemplo, ó, vocês percebem que vocês já lembram que isso aqui é um 251? Porque eu falei muito dele. De tanto a gente falar, já interiorizou, já veio para dentro esse som. Quando eu faço isso aqui, ó, você já sabe que é um 251. Então seria uma rota de 2 intervalos de quarta, né, ó.
tá? Isso é muito estudado dentro da matéria de rotas, tá bom? Rotas previsíveis, rotas imprevisíveis. E isso é muito legal porque quando você está aqui no seu ambiente controlado de estudo na piscina, você vai treinar. Quando você chega na imersão, você começa a ouvir os caras, você fala, eu lembro disso aqui. Eu lembrei, eu acho que esse acorde é esse aqui que a gente fez lá. E aí é onde entra, consigo perceber algumas rotas, né? Ou progressões. Lembrando que rota não tem a ver com a mineração dos acordes, tá bom? A partir daí, você já consegue passar para a terceira fase, que é o que? Entendo 50% já. Tá bom? E aí daí por diante, entendo 60%, entendo 70%, até ouvir. Eu mesmo, quando eu ouço alguma coisa nova, jamais eu consigo detectar de primeira. Mas aí eu tenho ferramentas que me fazem ir lá e ver quais as possibilidades que ele tinha, lembra? Então, beleza, eu não estou conseguindo detectar que acorde é esse, mas baseado nas rotas previsíveis, qual a possibilidade que eu tinha de fazer isso aqui? Ou qual a possibilidade que eu tinha de fazer aquilo ali? Aí, você já não está mais sozinho no mar, entendeu? Por quê? Porque você pode voltar lá na parte teórica e puxar todos os dados que você tem, seja de aberturas de acordes, seja de rotas, seja de mapas prontos, já analisando as harmonias mais usadas, né? Existem as rotas mais usadas. Eu mapeei 20 rotas para te dar um norte, porque mais do que isso também, se você for perceber, não existe tanta rota diferente, porque senão o seu cérebro mesmo fica doido. Então, quando você ouve uma música e você fala, nossa, essa música parece que eu já conhecia ela de algum lugar, você está falando da rota, ela tem a mesma rota que a outra, tá? Então, isso vai acontecer dentro dos níveis de entendimento, tá bom? Mas, Gide, quanto tempo que eu preciso estudar rota? Então, quanto tempo eu preciso ficar ouvindo esses caras, pegando todo esse processo? Primeiro que uma técnica não funciona sem a outra, tá bom? Então, por exemplo, se eu pego a rota, ou pegar aqui, olha só a rota sem a mineração, ela seria isso aqui, Sol, vamos voltar lá? Olha só como que fica ruim somente a rota. Aleluia, I want it to be praised. Até ruim de tocar, né? Aleluia. Sol, Mi menor. Tá? Isso aqui é a rota. A gente aprendeu a rota. Agora a gente vem para mineração, não lembra? As aberturas de acorde. Mas olha que legal. Quando eu venho para aberturas de acorde, eu ainda não chego nesse nível que eu toquei aqui. Eu vou chegar nessa parte aqui, ó. Você viu que eu só troquei esses acordes? Aleluia, I want it to be praised, né? Aleluia, agora eu vou aplicar a mineração. Aleluia. Olha lá, ó. Lembra da primeira abertura? Aqui eu já apliquei a segunda técnica, que é a mineração dos acordes. E a terceira técnica é entrar no mar, lembra? Onde a gente vai começar a pegar as técnicas avançadas de, ó.
Você viu que legal quando as 3 técnicas estão sendo aplicadas? Mas para isso, você vai precisar ter um roteiro em mão, você vai ter que precisar ter a sua mineração de acordes, você vai buscar os acordes, você vai buscar as rotas, tá bom? E passando por esse processo, você vai ter o roteiro de estudos, né? E quanto tempo, vamos responder então, quanto tempo eu preciso estudar o mar? Eu vou passar para você amanhã. Por quê? Porque amanhã nós vamos ter o vídeo final, que é o vídeo onde eu vou te passar, vou responder para você não só quanto tempo você vai estudar o mar, mas também o que a gente vai ter amanhã vai ser o nosso roteiro de estudos de 2021 inteiro. Eu vou te passar o que você precisa fazer em cada mês, tá bom? Nesse roteiro você vai ter tudo o que você precisa ali para poder estudar durante o ano, tá bom? E aí amanhã também, muita gente tem me perguntado sobre o curso, né? O meu curso completo sobre esse mesmo processo de rotas, é um curso de harmonia avançado, né? Que ele vai do iniciante até o avançado. Vocês viram aqui que a gente pegou bastante coisa, mas amanhã eu vou estar explicando para vocês como funciona, mas independente, gente, mas eu só quero o roteiro mesmo. Não tem problema, amanhã vem, porque você precisa fechar esse ciclo da nossa semana com o nosso roteiro, tá bom? Então, o curso, eu tenho um curso completo, né? Várias pessoas estão perguntando ali se eu tenho o curso tal, que precisa aprender essas técnicas. Então amanhã eu vou estar falando sobre roteiro, sobre o curso de teclado Gide Ferreira, tá bom? E, vou colocar aqui, ó. E também, então deixa eu colocar aqui, além do roteiro e além do curso, lembra que são 3 coisas, né? Eu tenho também uma surpresa. E, claro que eu não vou falar, porque a surpresa vai ser amanhã, mas alguma coisa assim, vai ser muito legal, que vai ser relacionada a uma promoção muito legal, mas mesmo que você não queira, eu não quero o curso agora, eu só quero o roteiro, não tem problema. Amanhã você precisa ver, tá? Porque você precisa assistir o vídeo de amanhã, porque amanhã é onde vai estar todo o roteiro para você estudar o ano todo. Mas eu te convido, assista também a parte onde eu vou mostrar o curso, mostrar para vocês que essas 3 técnicas são só o começo, tá bom? Existem mais 4 técnicas que a gente vai usar colocando todo esse processo, mas amanhã eu vou estar explicando para vocês, e a surpresa que eu vou passar para vocês amanhã também nesse vídeo. Então não deixe de assistir as outras aulas se você não assistiu, tá? E amanhã eu tô te esperando no outro vídeo. Valeu?